Olá, querido professor, seja muito bem-vindo para mais essa pré-aula da Escola Bíblica. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, somos gratos a Deus pelo seu interesse de se capacitar cada vez mais, de se preparar cada vez mais, estar cada vez mais pronto para o ministério, para o ofício ao qual Deus te designou, que é ensinar. Tiago nos admoesta de forma muito precisa sobre ser franqueado a palavra, sobre a oportunidade de ensinar. Ele alerta no capítulo 3 que não é bom que muitos de vós sejais mestres, porque aqueles que são mestres será cobrado mais, né? Terá um peso maior na cobrança. E isso mostra a sua preocupação. Vir aqui se preparar, buscar ferramentas, vir na cozinha da igreja, que é a escola bíblica, para produzir bons crentes, bons frutos, mostra muito que você tem interesse. Então, a nossa oração é que você persista, meu amigo. Persista nesse ministério, persista com essa preocupação e que Deus continue te abençoando cada vez mais. A nossa lição hoje é, como de sempre, as revistas da CPAD. Você que não está habituado com a nossa metodologia, seja muito bem-vindo. Você que é a primeira, segunda aula, seja muito bem-vindo e nós esperamos que você venha cada vez mais. Nós somos a Escola Bíblica de Blumenau, da Assembleia de Deus de Blumenau, mais especificamente a parte de ensino, e somos gratos. Te convido também a acessar o site da Escola Bíblica, eb-blumenau.com, tá bem aqui, ó. Acesse o site, lá nós temos todas as ferramentas, todos os subsídios via YouTube e também disponibilizamos materiais como PowerPoints, materiais escritos para você utilizar e incrementar cada vez mais a sua aula. Acesse que semanalmente é colocado as aulas, colocado as pré-aulas de subsídio e assim o seu ministério vai crescer cada vez mais, a sua igreja vai crescer cada vez mais. Nós, nesse trimestre, na lição de jovens, estamos trabalhando sobre a cobiça e o orgulho. Na verdade, trabalhando sobre a concupiscência da carne em vários âmbitos, várias frentes. Mais especificamente, neste começo, trabalhamos três temas similares, né? Ligados ao bem material. Na quarta lição, nós estamos falando sobre o uso virtuoso dos bens. O uso virtuoso dos bens, que fala muito sobre a vida cotidiana no modo geral, aplicado não só aos jovens, a todos. Então essa lição se faz com uma precisão, tem uma aplicação muito profunda e muito perene na estrutura da nossa igreja. Tem uma ação salutar na estrutura da nossa igreja. Então a lição desse trimestre, essa quarta lição, ela é uma lição um pouco mais resumida. Ela tem só 2 objetivos. Normalmente são 3 objetivos. Essa não, essa tem 2 objetivos. É uma lição mais sintetizada, na verdade é um complemento da lição anterior, então acaba que uma completa a outra, né? Tem esse casar aí. O texto do dia está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejais altivos, nem ponha esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas gozarmos. A síntese é: nosso dinheiro e nossos bens materiais devem ser adquiridos mediante nosso trabalho honesto. Essa lição se resume basicamente na situação que acontece nas 2 cartas aos Tessalonicenses, onde Paulo exorta acerca da importância do trabalho, a administração do trabalho secular, a sua necessidade para aquela igreja que tinha esse pensamento desvirtuado em relação ao que é de fato o trabalho secular, o trabalho manual, a subsistência, né? O trabalho de subsistência. A frase que eu separei para reflexão é uma frase nas Confissões de Agostinho, onde ele diz que as honras do mundo, o poder de dominar e comandar tem a sua sedução. A vida nesse mundo seduz pela sua própria beleza e pela harmonia que mantém com todas as pequenas coisas belas que nos cercam. Agostinho, nessa passagem, nessa citação, ele está na parte em que ele está, nas suas confissões, onde ele está desenvolvendo, ele começando a desenvolver o seu pensamento para a sua fase adulta. Então é uma reflexão muito aplicada, mesmo com esse disparate temporal, essa diferença entre nós e Agostinho de 1600 anos, mas é muito vívido sobre a sedução das coisas deste mundo. E muito se fala sobre o dinheiro, né? Para interação, meus irmãos, dessa aula, a nossa interação como de praxe, como proposta nossa, é sempre iniciar no primeiro dia da semana. Se a sua escola bíblica é no domingo, comece a sua interação na segunda-feira. Se a sua escola bíblica é em qualquer outro dia da semana, comece logo no dia subsequente. A aula da sua semana começa no dia, uma semana antes.
Como? Através do grupo do WhatsApp. Crie um grupo no WhatsApp com a sua turma, os seus alunos e semanalmente, diariamente, perdão, ministre neles o texto da agenda de leitura. Leia o texto para eles numa gravação via áudio e faça uma aplicação muito breve, de 30 segundos. Assim você vai estar instigando eles a lerem, né? Porque você vai estar conduzindo eles pelo exemplo. Isso é fundamental. Você fazer essa preparação para quando vocês entrarem na aula de forma direta, na aula, na igreja ou na sala de aula, eles já vão estar inteirados do tema. Não vai ser uma surpresa ao qual eles vão pegar e abrir a lição e se deparar com a lição ali. Antes da aula, eles já vão ter aquilo ali mastigado. O Espírito Santo vai estar ministrando na vida de cada um deles já durante toda a semana. A aula vai ser só um fechamento, um encaixe de toda aqueles momentos de ensino do Espírito Santo. Então, eu acho que é fundamental, meu irmão, você criar um grupo no WhatsApp, e vai ministrando, vai colocando de forma diária, tenta manter sempre um horário regular, um período ali da noite, mas não tão tarde, 9, o período que você achar mais viável, leia ou só simplesmente cite o versículo e faça a aplicação. De forma breve, sucinta, mas pontual, de forma aguda, seja preciso naquilo que você quer falar. Eu tenho convicção que isso será de extrema utilidade, será de extrema valia para os seus alunos. O texto bíblico dessa semana, propriamente dito, da lição, está lá em Tessalonicenses, e na segunda de Tessalonicenses e na primeira de Timóteo. Né? São textos que nos alertam sobre as riquezas. Né? Os objetivos, voltando ali bem rápido nos objetivos, são 2. Refletir a respeito da importância do crente ter o seu trabalho e próprio sustento. E advertir do perigo de se colocar a confiança na incerteza dos bens materiais e não em Deus. Esses 2 objetivos são fantásticos, né? Essa proposta sobre o que é de fato o trabalho. Esse instigar do pensamento sobre o que nós devemos fazer, quais são os perigos do trabalho, tanto para o lado do abandono, do desleixo, do não trabalho, quanto para o lado do excesso de trabalho, a busca excessiva das coisas deste mundo. Uma visão que é muito comum ser difundida de um ativismo. De igual modo, nós vemos na nossa geração essa ausência da preocupação com o trabalho. Acho que você tem um papel fundamental de modificar a vida desses alunos, transformar com a visão desses alunos. O desafio de dar uma escola bíblica é gigantesco, é assaz difícil, por 2 motivos. Primeiro, porque os seus alunos são bombardeados constantemente sobre aquelas admoestações que você vai aplicar neles durante a escola bíblica. E o segundo, que eles vão ter pouco tempo contigo, você vai ter ali 40 minutos, 1 hora no máximo, mas eles vão ter 24 horas, 7 dias da semana com Satanás e toda a visão deste mundo sendo influenciado, sendo direcionado como dardos, como flechas da vida deles, através de WhatsApp, através de mídias sociais, através de redes sociais, através da TV, na escola, propagandas. Eles são saturados desse tipo de comportamento de forma diária. E você tem 45 minutos, 1 hora, durante todo esse mar de pensamentos. O seu trabalho é fundamental. E eu tenho a convicção que o Espírito Santo vai te usar como professor, como luzeiro naquele lugar, para transformar e dissipar as trevas, dissipar toda a confusão que há em relação ao dinheiro, ao ganho, à profissão. Tá certo? Meu irmão, já foi lido a síntese do dia, né? Já foi lido o texto. Você, depois disso, promova uma interação. A interação proposta são 2, né? A interação ele disponibiliza para você esse papelzinho aqui, ó, o uso virtuoso do dinheiro e o uso errado, para você imprimir e distribuir os seus alunos. Eu acho essa interação fantástica. Acho que vai ser muito bom, você vai promover um momento de instigar eles ali sobre o que é o dinheiro, sobre qual é o nosso relacionamento com o dinheiro sendo cristão. Tenho convicção que isso vai ser muito bom para a vida deles e para a aplicação da aula, porque já no começo eles já terão assimilado o que é o dinheiro, quais são as aplicações, o que isso reflete de forma diária na minha vida, de forma ordinária na minha existência, no trabalho, na escola, nas ambições, no futuro, no presente. Isso vai ser muito bom. Você já vai preparando o campo. A introdução, meu querido.
Ela é a seguinte: a igreja em Tessalônica viveu uma experiência que se repete em muitas igrejas em nossos dias também. Pessoas que, com base em argumentos teológicos, ficam ociosas e vivem na dependência do trabalho dos outros membros. Da mesma forma, em Éfeso, outra igreja importante do primeiro século, liderada por um dos principais companheiros do apóstolo, também sofria com problemas. Havia também muitos membros da comunidade que eram ricos e altivos. Esses não exerciam a mordomia com seus bens recebidos por Deus. Antes, eram egoístas. Nessa lição, mostraremos que, em ambos os casos, o comportamento inadequado é condenado pelo apóstolo Paulo. É justamente o que nós estávamos falando e que você precisa trabalhar profundamente nos seus alunos. Desassociar esses dois extremos, esses dois comportamentos extremos e extremamente comuns. É importante nós refletirmos sobre para que nós pregamos. Você na sua classe de jovem, eu não sei qual é a divisão etária da tua igreja, não sei qual é a divisão etária da cidade ao qual você nos assiste, mas situando num padrão normal de 12 até 18 anos ali, ou de 18 para frente, seja qual for, somos todos uma consciência chamada milênio. Nós nascemos no milênio ali, ou nos desenvolvemos durante o milênio, com o advento das redes sociais, com a revolução tecnológica. Isso criou na nossa mentalidade alguns comportamentos que é totalmente incomum a pessoas de 30, 60, 40 anos atrás, 50 anos atrás, especificamente sobre o trabalho, né? É extremamente raro você ver um jovem que passou por 3 empregos, uma pessoa de 22 anos, de 25 anos, que passou ali por 3, 4 empregos, não se sentiu achado naquele lugar, não se sentiu confortável naquele lugar e abandona sem nenhum pudor o seu trabalho. De igual forma, é comum você ver pessoas de 60, pessoas de 50 anos que passaram uma vida toda trabalhando no mesmo lugar, 2 décadas, 3 décadas, 1 década no mínimo. Isso mostra a diferença, o abismo, né, a separação colossal entre os dois comportamentos e o quanto essa cisão foi demarcada de forma precisa e rápida, né? Esse comportamento foi instaurado a partir do milênio ali e se dissipou, se disseminou. E é muito comum, nós precisamos trabalhar isso, porque os extremos deste comportamento geram enormes problemas nas nossas igrejas, enormes problemas nos nossos jovens, enormes problemas no futuro da igreja. Então, trabalhar sobre dinheiro é fundamental. O primeiro ponto, os textos bíblicos já foi relatado, o primeiro ponto é o cristão deve viver com seu próprio dinheiro, fruto do seu trabalho. Antigamente era muito comum as pessoas trabalharem cedo, as pessoas começarem a trabalhar muito cedo e aqueles que tinham franqueado a oportunidade de estudar conciliavam estudo e trabalho. Hoje, de igual modo, é extremamente comum você ver jovens que não trabalham, nunca tiveram uma experiência de trabalho direta, com responsabilidades, cobranças, com o patrão. Eles simplesmente crescem e o pai, por opção, coloca só para estudar. Ele é separado para o estudo. E ele fica ali se desenvolvendo, vai para a faculdade, fica ali meia década, 4 anos, 6 anos, 8 anos numa faculdade, sem nunca ter experimentado o que é de fato o trabalho, o que é subsistir pelos seus próprios ganhos, o suor do seu rosto sendo objetificado através do recebimento, através do trabalho, através do ganho financeiro. E justamente por não saber não ter vivenciado essa dinâmica, muitos se perdem no que tange ao dinheiro. Muitos não sabem viver, não sabem lidar, não sabem administrar aquilo que ganham. Principalmente aquilo que ganha com Deus, porque tudo que nós temos é de forma deliberada enviada por Deus. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito é enviado do Pai das luzes, a qual não há oscilações como se vê nas nuvens do céu. Então, se o cristão saber manipular, desenvolver o seu próprio dinheiro, tendo em vista que tudo que nós temos é enviado por Deus, então, a partir do momento que nós administramos aquilo que nós ganhamos de Deus, nós estamos lidando com a bênção do próprio Deus. Trazer a consciência de que aquilo é o próprio Deus nos ministrando, nos direcionando, nos dando a oportunidade de ser mordomo daquilo que Ele nos deu, né? Trabalhar isso desde a primeira lição, que já foi iniciada na lição anterior, dividida em 3 subtópicos, né?
Primeiro subtópico, ele fala sobre o problema do abandono do trabalho dos Tessalonicenses, principalmente ali na segunda carta de Tessalonicenses. Ele discorre de forma sucinta, aqui no subtópico 1, sobre a dinâmica da igreja de Tessalonicenses. Eles tinham uma veia escatológica muito amplificada. Isso trouxe em alguns membros da igreja o abandono do trabalho. Eles queriam viver de luz e simplesmente absorver aquilo ali e esperar a volta de Cristo, sem não se desenvolver aqui nessa terra, né? Eles colocavam na iminente volta de Jesus a preguiça dele, né? Eles escondiam a partir disso a preguiça deles e se aproveitavam de outros membros que trabalhavam, sustentavam a igreja, tendo em vista que a igreja primitiva tinha como característica essa divisão dos bens, onde o bem era coletivo, o bem não era individual, né? Não existia propriedade individual, todo bem da comunidade cristã era coletivo e igualmente dividido entre todos, independente da origem, da forma onde era ministrada. Lembra de Barnabé quando foi entrar no ministério, ele pegou todos os seus bens e deu para a comunidade que exercia e fazia uso daquilo ali de forma comum a todos. E alguns se aproveitavam dessa mentalidade da igreja primitiva para se escorar, né? Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, faz uma demonstração muito profunda. Aquele que trabalha come, aquele que não trabalha não come, né? Ele cortou na raiz, ele foi de forma direta e extirpou essa tendência muito perigosa dentro das nossas igrejas, né? Muito perigosa, onde pessoas tentam se aproveitar das outras para fazer ganho financeiro, né? Para ter uma vida mais comum. Então ele faz essa introdução para falar justamente no ponto 2 ali, ó. Paulo chama a atenção para o seu próprio exemplo. Ele olha para si próprio e fala, siga aquilo que eu faço, né? De forma sistemática, na carta aos Coríntios, ele fala sobre o uso do dinheiro, principalmente na primeira carta. Ele fala sobre o uso dos bens, ele faz a sua defesa apostólica e coloca ali a possibilidade dele usufruir dos bens da igreja, viver de forma total e integral daquilo que a igreja oferecia, colocando isso como a parcela e obrigação da igreja, não no sentido de dever, mas no sentido de prestação, de serviço, né, de mordomia da igreja para com o obreiro. Paulo faz essa defesa, defende seu apostolado, faz a sua defesa ante aos outros apóstolos, usando o exemplo dos outros apóstolos para se defender, fazer a sua apologia. Mas interessante que Paulo, em dado momento, fala para os irmãos, eu poderia até ter feito isso, mas por opção para não ser pesado aos irmãos, eu fui trabalhar. Desenvolvi ambos ministérios de forma paralela, sem menosprezar um ou outro, enquanto trabalhava com vocês, pregando a palavra, expandindo o reino, de igual modo fazia tendas, tinha meu trabalho secular. Ele chama a responsabilidade para si, né? De forma direta, durante 2, 3 oportunidades, ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. Então, a utilização do fechamento de Paulo é justamente lembrando, faça aquilo que eu faço, né? Destoando absolutamente da exortação de Jesus em Mateus 23, né? Onde ele está lá discursando para a multidão e fala assim para aquele povo incauto, aquele povo simples, a massa, façam tudo que os fariseus fazem, mas não fazem o que eles falam. Perdão, fazem tudo que os fariseus falam, mas não fazem o que eles fazem, né? Porque eles até falavam coisas coerentes, mas o seu testemunho era negligente, era contrário àquilo que eles pregavam. Paulo não. Paulo tinha uma retórica, uma argumentação irrepreensível e, de igual modo, uma conduta ilibada. Uma conduta ilibada, né? Ele estava sempre exercendo o ensino, a didática, através do seu próprio comportamento, antes de tudo. E na parte 3, né, no subtópico 3, a ociosidade dos Tessalonicenses é condenada. Paulo condena de forma veemente, principalmente na segunda carta, tendo em vista que a primeira exortação não surtiu efeito. Na segunda, ele já faz uso de uma ordem militar, mandai-vos que todos façam, né? Ele utiliza isso aí como de forma imperativa. Fazem isso, e ele tinha uma repreensão ou uma pena, para caso não tivesse surtido efeito essa segunda admoestação, que era se afastar.
se afastar. No mundo militar era penalizado com a morte. Na proposta cristã, na proposta paulina, era penalizado com esse afastamento. Afastamento pelo mau exemplo, porque a ociosidade é um vírus. Pessoa ociosa contamina os outros, contamina quem está trabalhando, né? Aquele ditado antigo, se fazendo usual, se fazendo prático. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, a exortação para Paulo. Coloquei essa imagem do urso polar andando numa camada fina de gelo e a proposta do sociólogo contemporâneo, morreu recentemente, Zygmunt Bauman. Isso é a nossa existência atual. Andar sobre uma fina camada de gelo. E a solução para quem anda sobre uma fina camada de gelo é andar rápido, não criar raiz, não se aprofundar. Porque se você parar sobre essa camada de gelo e querer se inteirar, querer criar raízes ali, você vai quebrar e vai afundar no mar da existência. Então, pregar para essa geração que está sempre andando de forma disparada, não quer fazer raiz, é um desafio gigantesco. E principalmente no que tange o dinheiro, no que diz respeito ao dinheiro. O segundo ponto é: o cristão não deve colocar a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Aqui você faz o fechamento de duas formas muito práticas, trazendo para a realidade deles. Lembra que seu desafio na escola bíblica é tirar todos os ensinamentos da estratosfera teológica e trazer para a crosta terrestre da existência, no trabalho, na escola, na faculdade, na casa, né? Ele sai da sua aula ruminando exemplos do dia a dia. Esse é seu objetivo, esse é seu desafio, né? O primeiro ponto é cuidado com o desejo de acumular riquezas. Trabalhar o consumismo na nossa era é quase uma missão impossível. A sorte é que nós servimos um Deus que executa milagres, né? Transforma cosmovisões e renova a mente. Voltando ao início da nossa aula, você tem 45 minutos, 1 hora para falar sobre o consumismo. Eles consomem ou almejam o consumo 24 horas, até dormir eles querem, né? Nós somos assim, nós somos incentivados, somos conduzidos. Aquele que não consome, não presta para o mundo, né? Ele não gira a máquina, ele está fora, ele está extra, é um apêndice na existência. Então, você tirar isso dos seus alunos, literalmente, tirar, cortar, tolir esse comportamento da ambição das coisas dessa terra, esse constante querer, né, que só produz medo, só produz insegurança, só produz vazio. Nós temos tantas facilidades no nosso dia, tantas facilidades na nossa existência, mas continuamos vazios. Somos de uma geração vazia. Recentemente não, no dia de hoje que eu estou gravando, dia 17, o prefeito do Peru, o ex-presidente do Peru deu um tiro na cabeça. Ele era um homem com um segundo mandato na presidência do Peru, primeiro nos anos 80, segundo agora no século 21, e se envolveu com corrupção. E o seu fim foi que, ao ver a Polícia Federal do Peru bater em sua porta, ele pediu 1 minuto para falar com seus advogados, foi até o seu quarto, pegou uma arma e desferiu um tiro sobre a sua cabeça. E mostra muito desse vazio existencial dessa era. Alguém que tinha tudo que uma pessoa comum, ordinária, ambiciona. Tinha dinheiro, tinha poder, tinha status, mas foi sucumbido, foi corroído pela vergonha, pelo não suprimento, pela ausência, total ausência e solidão. Nós estamos a um passo de falar com alguém, a uma dedada no celular para fazer uma ligação, para escutar uma voz, mas quilômetros de distância, de empatia, de proximidade, de preocupação. Isso revela muito do nosso caráter consumista, né? Devemos consumir as coisas e não as pessoas, mas às vezes consumimos as coisas pensando em consumir as pessoas, né? Trabalhar esse cuidado sobre o acúmulo de riquezas é um desafio ao qual você, através da ação do Espírito Santo, pode mudar vidas, transformar histórias. Então lembre-se, ore bem antes da sua lição, se prepare bem e gasta algum tempo nesse primeiro subtópico do ponto 2.
Gaste algum tempo aqui, fale com eles acerca das riquezas, acerca das ambições. Trabalhe junto com a Bíblia, com exemplos bíblicos, principalmente da figura de Jesus, da figura de João Batista, da figura de Paulo, dos apóstolos, homens que abriram mão das ambições dessa terra, homens que abriram mão dos desejos carnais, simplórios, que são corroídos pela prata. E às vezes esses desejos não são necessariamente coisas erradas. Trabalhe muito bem isso na cabeça deles. Não falando simplesmente sobre a avareza em si, sobre o uso desse dinheiro para coisas, para pecados gigantescos, mas o desvirtuar. A partir do momento em que o seu aluno pense em todas as coisas na frente do reino de Deus, ele está automaticamente pecando, desvirtuando aquilo que ele foi criado para ser. Nesse ponto, eu acho que é interessante, você antes de começar esse subtópico, distribua um papel para eles, ou aquele mesmo papel que você fez a interação inicial, e pergunte para eles assim, qual era o seu sonho, se você pudesse começar uma faculdade hoje, qual você escolheria? Eles vão colocar diversas faculdades ali, e você vai perguntar, qual é o seu objetivo? É assustador, que a maioria busca isso ou para realização pessoal, ou para acumular riquezas. E exorte eles, né? Mostre para eles. E aonde está o plano de Deus na sua vida a partir dessa profissão? Você vai ver que é preocupante, é alarmante o nosso trabalho como professores. A necessidade de despertar neles a empatia de que eles são criados para a expansão do reino de Deus, né? Para a glória de tudo que fazeis, fazer para a glória de Deus. É um desafio. É um desafio que é complementado a partir do subtópico 2, né? O rico altivo não entrará no reino de Deus. Existe um versículo em Tiago que fala muito acerca dessa dinâmica da riqueza, né? O Tiago 1,11, que diz assim, porque o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus muitos compromissos, né? Uma exortação profunda sobre o quanto a ambição de acumular riquezas pode sugar, drenar a nossa jovialidade, a nossa energia de exercer o ministério cristão e principalmente a nossa oportunidade na expansão do reino de Deus. Isso culmina numa vida espiritual raquítica, numa vida espiritual desprezível e possivelmente numa negação do gozo no seio de Abraão, do exercer do reino de Deus, né? Trabalhe isso que vai ser bênção na vida dos seus alunos. O subtópico 3 o cristão deve depositar suas esperanças em Deus e usar o dinheiro para o bem. A utilização correta, trabalhando a questão, o princípio da mordomia, do exercício, conscientizando eles de que tudo que eles têm é mediante a graça divina de Deus, a misericórdia completa e deliberada dele. Então, eles tendo em mente isso, de que todos os bens que eles possuem é para a glória de Deus. Tudo aquilo que vem para ele administrar é para a glória de Deus. Tudo aquilo que ele tem o privilégio de ter em suas mãos é privilégio deliberado do Senhor. Eu tenho convicção que será de grande valia. Esse pense, e o ponto muito importante também, é um fechamento muito legal, um fechamento da sua aula muito bacana. Obviamente que os dois subsídios aí, desses textos oferecidos pelo autor da lição, também são bem legais. O pense desse final é o seguinte: você tem depositado as suas esperanças na incerteza das riquezas ou na fonte de tudo, que é Deus? Através daquele papel que eu te ofereci para você oferecer para os seus alunos, né? Você vai poder instigar eles a pensar ainda mais sobre isso aqui. Eles utilizam isso para a expansão do reino ou simplesmente para esbanjarem nossas riquezas e nossos prazeres? Ponto importante: use os bens materiais de forma sábia, contribuindo para a expansão do reino de Deus. Amém? Deus se apraz na verdadeira obediência e adoração. E o ponto importante aqui, né? Use os bens materiais de forma sábia.
Vou indicar para você hoje, como de costume, 2 livros de um autor fantástico. Você, como professor, deve ler incessantemente esse autor, porque ele tem uma aplicação, ele tem uma fluência para falar aos nossos contemporâneos incrível. Esses 2 textos falam muito sobre a graça, sobre idolatria, principalmente esse primeiro aqui, ó, Deuses Falsos, do Timothy Keller. Indico esse livro para você, leia como professor, indique ele aos seus alunos. É um livro pequenininho, maravilhoso, fala muito sobre essa construção constante de Deus em nosso coração, essa objetificação das coisas, tentando refletir a glória de Deus, mas na verdade estamos refletindo nós mesmos, né? Estamos adorando as coisas, esquecendo de canalizar toda a nossa adoração a Deus. Um livro maravilhoso. Leia esse livro. Se possível, compre um. Ele é um livro, não é um livro tão barato, mas também não é um livro tão caro. Deve estar na faixa de uns 22 até 32 reais. Você compre, lê, distribui com seus alunos. Por favor, indique isso aos seus alunos. Vai ser maravilhoso, vai ser transformador para a vida deles. O outro livro também do Timothy Keller é O Deus Pródigo. Vai ser uma visão sobre a parábola do filho pródigo, ou dos 2 filhos, como ele chama. Vai revolucionar a sua ótica desse texto. Vai transformar, tirar da visão ordinária, visão comum, o senso comum da observação dessa passagem, dessa citação de Cristo para um nível muito mais alto, um nível mais elevado. Ele trabalha ali tanto a questão do filho mais novo, quanto o filho mais velho e principalmente o pai. Trabalhando que o pródigo é o pai, o esbanjador era o pai. Leia esse livro, vai ser transformador na sua história e na sua pedagogia, né? Na prática do ensino da sua vida, do seu ministério, né? Indico muito esses livros. Eu sou grato a Deus pela sua vida, professor, sou grato a Deus pelos diretores de escola bíblica também que nos acompanham. Você, diretor de escola bíblica, divulgue no grupo da sua igreja. Nós temos aqui nos canais da escola, do YouTube da The Blue, todos os detalhes, de juniores, crianças, primários, maternal, até os adultos. Divulgue que vai ser bênção para a sua igreja. Nós estamos constantemente orando por vocês e somos gratos por você. Que Deus te abençoe ricamente.